A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de formação de líderes cristãos, líderes que desejam ter um ministério com excelência, desejam fazer o que é melhor para o reino de Deus. E nós estamos aqui com esse curso, né? Algumas orientações básicas para que nós possamos desenvolver melhor o nosso chamado no reino de Deus. Vamos lá. Hoje eu quero falar justamente sobre isso, sobre a personalidade do líder cristão. Os dois textos que nós temos aí, que estão fundamentando o nosso estudo no dia de hoje, está em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis, tá bom? Também, queridos e amados irmãos, há um texto, antes de eu ler o de Tito, eu vou ler o de 2 Timóteo, que já está aqui pertinho, e muito conhecido, 2,15, que diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E no texto de Tito, do capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8, diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenham filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não irancudo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Versículo 8, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, esses são os textos que fundamentam a nossa aula de hoje, onde nós vamos estudar e analisar a personalidade do líder cristão, tá bom? Na aula de hoje, irmãos, vamos compreender o conceito de personalidade, temperamento e caráter. E ainda veremos quais as atitudes e comportamentos que devem caracterizar a personalidade de
um verdadeiro líder cristão. Amém? Então nós vamos hoje, né, ver o que? A personalidade, vamos ver as atitudes, comportamentos que devem caracterizar a personalidade de um verdadeiro líder cristão. Então vamos ver quais são as atitudes, os comportamentos que nos mostram um verdadeiro líder cristão, tá bom? Esta aula ainda se propõe a abordar, faltou um R aqui, né? A abordar a relação que há entre personalidade e o fruto do Espírito Santo. Vamos ver aqui, antes, queridos e amados irmãos, algumas definições, né, de termos, para que a gente possa ter uma visão aqui ampla do assunto que nós estaremos estudando nesta noite. E depois nós iremos pormenorizar aquilo que nós queremos passar e que você venha compreender com relação à personalidade do líder cristão. Vamos ver essa definição de termos, né? Todo ser humano possui caráter, personalidade e temperamento. Todos nós, irmãos, temos um caráter, todos nós temos uma personalidade e todos nós temos um temperamento. Alguns temperamentos são mais calmos, outros são mais agitados. Nós estaremos vendo isso com mais detalhe à frente. Apesar destas três coisas serem comuns a todos os seres humanos, nós não temos uma definição sobre elas. Antes de mais nada, é preciso então conceituar e compreender a definição dessas três palavras antes de prosseguir a nossa aula. Então nós vamos ver aqui, né, o que é personalidade, nós vamos ver o que é temperamento e nós vamos ver o que é caráter, para que nós possamos, como diz o texto, né, poder compreender melhor a personalidade de um líder, de uma pessoa, né, de uma pessoa. Primeiro, o que é personalidade, irmãos? O que é essa personalidade? É aquilo, a personalidade, a minha personalidade, a sua personalidade, né, no caso, é aquilo que me diferencia dos animais irracionais. É o que me faz ser pessoa. O que nos faz ser animais racionais é a nossa personalidade. Portanto, personalidade é a soma de três coisas básicas: emoção, razão e vontade. Então, a minha personalidade, irmãos, ela se diferencia dos animais justamente por isso, dos animais irracionais. Porque eu tenho razão, eu tenho vontade, eu tenho emoção. O animal, ele não tem razão. O animal, ele não age pela razão. O animal não age pela sua vontade. Então, é isso que me diferencia e que faz eu ter uma personalidade, né? Me faz ser diferente dos animais irracionais. Então, a minha personalidade ela é constituída desses três fatores básicos, né? Dessas três coisas básicas, que é a emoção, a razão e a vontade. Cada um de nós temos isso. Nós temos uma emoção, todos nós temos uma razão, todos nós temos uma vontade, tá bom? E isso constitui a nossa personalidade. O que vai mudar é a maneira em que da minha personalidade para a personalidade do meu irmão é justamente como essas três coisas básicas, elas agem na minha vida e na vida do meu irmão. Eu posso ter uma vontade diferente da vontade do meu irmão. A minha razão pode trabalhar diferente da razão do meu irmão. A minha emoção pode ser manifesta diferente
da emoção do meu irmão. Tá bom? Então, personalidade é isso. É o que me diferencia dos seres irracionais. Tá bom? E o temperamento? O que é o temperamento? Temperamento, irmãos, é a combinação de características congênitas, ou seja, já nascem com o ser humano. Isto é, você já nasce com ele. Essas características são geradas geneticamente com base na nacionalidade, o lugar que você nasceu, da raça, né, que você nasceu, do sexo que você é, e fatores hereditários. Então, tudo isso vai gerar o meu temperamento, irmãos. Tá bom? O meu temperamento. Ele vai ser formado por essas questões, né? Apesar que é genética, né? São geradas geneticamente, mas com base justamente nisso, na minha raça, na minha nacionalidade, no meu sexo, nos meus fatores hereditários. Tudo isso vai formar o meu temperamento. E existem 4 tipos de temperamentos que são mais conhecidos, né? Que são mais conhecidos. Todos eles possuem virtudes e defeitos. Todos esses temperamentos, nós vamos analisar cada um deles aqui. Você já vai se analisando aí a qual deles você se encaixa. E todos eles têm virtudes e têm defeitos. Não tem nenhum desses temperamentos, tem só virtudes. Tá bom? Então vamos lá. Todos eles têm virtudes e defeitos, têm forças e fraquezas. O primeiro desses temperamentos é o sanguíneo. A pessoa que tem um temperamento sanguíneo, irmãos, ela é uma pessoa otimista. Ela é uma pessoa que, como nós dizemos aqui, é para frente, otimista, né? É compassivo, mas essa pessoa, ela é emocionalmente instável. As suas emoções, elas pendem de um lado para o outro rapidamente. Uma pessoa que está aqui num debate e de repente ela já se ira. Então essa pessoa é uma pessoa sanguínea. Se o seu temperamento é assim, você é fácil, né, de se irar, então você tem um temperamento sanguíneo. E essa pessoa também, ela é egoísta, né? Ela deseja muitas coisas para si, apesar que ela tem o lado positivo, é otimista, né? É compassivo, mas é emocionalmente estável e egoísta. Então tem os pontos negativos. E geralmente são os pontos negativos que se sobressaem mais, infelizmente. O colérico é o outro temperamento. Essa pessoa tem virtudes, ela tem força de vontade, ela é prático, né? Mas é autossuficiente, ele é impetuoso e zangado. Qualquer coisinha, o colérico, ele está ali zangado. Qualquer coisinha. É aquela pessoa que você não pode, tem que pensar 2 vezes antes de tirar uma brincadeira, né? Apesar que essa pessoa tem uma força de vontade, tem os pontos positivos. Ela é uma pessoa prática, né? Resolve logo tudo. Mas é impetuoso, viu, irmãos? É impetuoso e é zangado também. O outro temperamento é o melancólico. Você vai aí vendo se você se encaixa num desses temperamentos. O melancólico, ele é sensível. Ele é sensível. Qualquer coisinha, a gente tem que pensar 2 vezes, né? Antes de fazer alguma afirmação, porque ele é sensível. E além de ser sensível, ele é aquela pessoa perfeccionista, que é tudo direitinho, tudo ali organizadozinho. E isso ele cobra das pessoas também, essa perfeição, né? Que é tudo ali, ponto por ponto, tudo direitinho.
ele é analítico, mas ele é egocêntrico, só olha para si, para o seu ego, e ele é pessimista. Tudo ele coloca uma dificuldade, tudo ele acha que não vai dar certo para fazer, ele acha que não vai dar certo aquilo que se está fazendo, porque ele é pessimista, tá bom? Então esse é o melancólico. Esse é que tem um temperamento melancólico. Deixa eu mudar aqui o meu, né? Tá aqui, ó, irmãos, o melancólico, tá bom? Nós já vimos o sanguíneo, nós já vimos o colérico, o melancólico, e agora nós vamos ver aquele que tem o temperamento fleumático. O temperamento fleumático. Este, olha só os pontos positivos, né? Ele é digno de confiança. Ele é eficiente. Ele é obstinado, né? Mas, porém, irmãos, ele é indeciso. E muito mais, é moroso para fazer as coisas, naquela lentidão, né? É moroso. Apesar que seja uma pessoa de confiança, uma pessoa eficiente, é uma pessoa obstinada, né? Ele, quando se propõe a fazer uma coisa, ele vai fazer, mas ele é moroso e ele é indeciso. Até ele decidir fazer, aí demora tempo. Então, esse tem um temperamento fleumático. E aí, irmão, qual desses 4 temperamentos você se encaixa? Né? Qual desses 4 temperamentos você tem? Aqui uma observação. A psicologia nos informa que é perfeitamente possível haver combinações desses temperamentos. O camarada pode ser fleumático e sanguíneo, o camarada pode ser fleumático e melancólico, ou colérico e sanguíneo. Então pode haver uma combinação aí, viu? Ou dos dados positivos ou dos dados negativos. A observação 2. O temperamento não pode ser mudado. Vejam bem, o temperamento não pode ser mudado. Porém, esse nosso temperamento pode e deve ser controlado pelo Espírito Santo. Aquele que é colérico, qualquer coisinha fica zangado, ele pode ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus controlar ali aquela pessoa, né? Tá bom? Um outro termo que nós vamos definir é o que é caráter, tá bom? O que é caráter? É um conjunto de qualidades. É um conjunto de qualidades e traços éticos e morais adquiridos através do convívio. Vejam bem, o caráter é um conjunto de qualidades e traços éticos e morais adquiridos através do convívio, os quais distinguem um indivíduo do outro. Diz uma máxima da sociologia que o homem é o produto do seu meio, que eu não creio muito nessa definição, tá certo? Eu, pessoalmente. A psicologia diz que o ser humano pode receber informações e ensino para a formação de seu caráter até os 7 anos de idade. Então, o caráter da pessoa, do indivíduo, esses traços éticos, morais, né, que você adquire na sua formação, diz aí, né, a psicologia que isso pode ser adquirido até os 7 anos de idade. Tá ok? Vamos em frente, irmãos. Vamos ver aqui as características que distinguem a personalidade do líder, né? Um líder pode ser distinguido do outro, ou melhor,
isso deve trazer na vida do líder, né, essas características. É isso que vai distinguir se há um líder mesmo ali. E que características são essas, queridos? Mas vamos ver aqui primeiro. Posto que a personalidade é a soma de 3 coisas básicas, a emoção, que nós vimos, razão e vontade, e tendo em vista que dentro dessas 3 coisas estão embutidos um conjunto de características, que são qualidades, atributos e comportamentos que definem a individualidade, cada um de nós, destacaremos algumas características que devem constituir a personalidade de um verdadeiro líder. Essas características, irmão, devem estar num verdadeiro líder, tá bom? Vejam bem, primeiro, entusiasmo, irmãos, entusiasmo. Um verdadeiro líder, ele tem que ser uma pessoa com entusiasmo, né? Entusiasmo é o mesmo que animação. Um líder desanimado, irmãos, misericórdia. Ele deve ter alegria, ardor naquilo que ele vai fazer. Ele não pode fazer as coisas aos empurrões, irmãos. Você conhece algum líder assim? Que não tem prazer, não tem alegria naquilo que faz? Não tem ardor por aquilo que está fazendo? Então, essa deve ser uma das características de um verdadeiro líder, irmãos. Ele tem que ter esse entusiasmo. Jamais um pessimista será um grande líder. O pessimista vê dificuldade em todo e qualquer empreendimento. É aquele camarada que, misericórdia, né? Quer tirar o entusiasmo do líder. Já o otimista vê uma oportunidade para Deus agir em toda a dificuldade. Essa é a diferença. O pessimista vê dificuldade em todo e qualquer empreendimento. Já o otimista, ele vê a oportunidade. Aquele que está entusiasmado. Ele vê a oportunidade de Deus agir em toda a dificuldade. Ele está entusiasmado, ele sabe que tem um Deus e ele passa isso para a igreja. Qual é a outra característica, irmãos, que distingue um verdadeiro líder? Primeiro, o entusiasmo, não é isso? Em segundo lugar, nós vemos aqui a integridade. Um verdadeiro líder, ele tem que ser íntegro. Integridade é a qualidade de ser honesto. O líder tem que ser digno de confiança daqueles que o seguem e daqueles que estão também, né, liderando esse líder. Tem que ter confiança também. Não só daqueles que seguem o líder. Porque ninguém segue uma pessoa que não confia. Mas esse líder, ele tem que ser de confiança tanto para os que estão acima como para os que estão abaixo. Isso numa linguagem, logicamente, irmãos, um termo de liderança secular, né? Nós sabemos que no reino de Deus há uma determinada organização hierárquica, mas não a questão de estar acima ou estar abaixo, mas sim a questão de ter mais ou menos responsabilidades. E aí você tem que estar dentro da confiança daqueles que têm mais responsabilidade, inclusive sobre a sua vida, como aqueles que estão debaixo, né? Aí um termo que estão confiando na sua liderança. Esse é o termo correto. Outro termo, irmãos, aqui, outra característica, melhor dizendo, de um verdadeiro líder, é que ele tem que ter disciplina, irmãos. O verdadeiro líder é aquele que desenvolve a qualidade de gastar de maneira adequada o seu tempo. O líder deve exercer disciplina para estudar enquanto outros jogam, orar enquanto outros dormem. A disciplina do líder deve ser moral, física, social, material e espiritual. Então, o líder, irmãos, ele deve ter a disciplina, ele tem que ter momento para o devocional, tem que ter um momento para a leitura da palavra, tem que ter momento para o lazer, tem que ter um momento para um crescimento intelectual. Tudo isso exige disciplina, organização. Senão, não realiza nada. Então, característica que distingue a personalidade de um verdadeiro líder cristão, ele tem que ter entusiasmo, ele tem que ter integridade, ser de confiança, e ele tem que ter disciplina
para que possa se organizar para exercer bem a sua liderança. Vamos em frente. Mas aqui, a decisão, né? Um verdadeiro líder, ele tem que ter decisão. Ele tem que se posicionar. A indecisão em momentos de grande emergência destrói por completo a capacidade de liderar. Foi uma grande decisão, que era conduzir o povo de Israel por meio do Mar Vermelho, né? A indecisão foi uma grande decisão conduzir o povo de Israel pelo meio do Mar Vermelho. Ali Moisés teve que tomar essa decisão, e ele tomou a decisão, confiando em Deus, obedecendo a Deus, e ele enfrentou a adversidade. Quando o líder está seguro da vontade de Deus e sabe que seu curso de ação está correto, toma de imediato a decisão diante das circunstâncias. Isso não quer dizer que o líder ele não se aconselhe antes de tomar a decisão. Isso não quer dizer que o líder ele não pese os prós e os contras para tomar sua decisão. Mas uma coisa é certa, ele tem que tomar uma decisão. E tomando uma decisão positiva ou negativa, a responsabilidade será única e exclusivamente do líder. Embora ele tenha recebido conselhos, embora ele tenha pesado todos os prós e os contras, mas depois que ele toma uma decisão, a responsabilidade será do líder. Do líder. A cobrança virá sobre o líder. Outra característica, queridos, é a coragem. O verdadeiro líder cristão, ele tem que ser uma pessoa de coragem. Coragem é o mesmo que ousadia. Coragem é a determinação moral diante do perigo, da aflição e da dor. O líder precisa ter coragem para discordar do amigo mais íntimo se ele estiver errado. Se ele estiver errado. Coragem para corrigir um familiar que erre, né? Se tem um familiar, irmãos, você tem que ter coragem de ir lá e corrigir. Não existe essa questão de eu não quero desagradar A, B ou C. Um líder cristão, ele tem que se posicionar, irmãos, com coragem. Não pode, não, mas é porque está aqui na minha liderança, mas é um problema que eu não quero desagradar, eu vou passar para o pastor. O pastor resolve, porque o pastor aí pode desagradar, pode... Não, a gente tem coisas que a gente tem que corrigir dentro do nosso ministério. Se eu sou um líder da casa de Deus, eu tenho que me posicionar. Embora muitas pessoas, vamos desagradar muitas pessoas, fazer o quê? Fazer o quê, irmãos? Isso é inerente da liderança. E aí necessita ter coragem o líder. Importante, a coragem precisa estar de bem com a consciência. Uma consciência acusadora anula a coragem. Então, aquilo que eu vou tomar de decisão, né, envolve a minha coragem, mas envolve também a minha consciência. Eu fazer o que é certo diante de Deus. E fazer o que é certo para o reino de Deus. E a outra questão, irmãos, característica, é a lealdade. A lealdade aqui, irmãos, é uma das características fundamentais e que nós estamos precisando muito dentro da liderança da Igreja do Senhor Jesus no Brasil hoje. Quantos ministérios têm sido abalados, desestruturados pela falta da lealdade? Pessoas que estão buscando seus próprios interesses, pessoas que têm os próprios planos e projetos dentro do projeto do reino de Deus e querem andar independentemente dentro de um projeto que não é o que Deus tem para aquele projeto, ou melhor dizendo, não é exatamente. O líder tem um projeto, mas não é o que Deus tem para aquele projeto. E ele quer, de alguma maneira, fazer com que o seu projeto pessoal venha prevalecer sobre aquilo que Deus tem para aquela igreja, para aquela obra.
Então, para isso é necessário líderes leais. Também, voltando lá para o outro ponto, líderes que a gente possa confiar, né? Lealdade, irmãos, é a capacidade de ser franco, sincero em seus sentimentos. Tem muita pessoa aí, irmãos, que na sua frente é uma coisa, mas por trás está tramando. Por trás está mostrando a garra. Por trás está falando mal. Por trás está querendo trazer seguidores para si. Então, ele não está sendo franco, sincero, né? Está sendo desleal. O líder precisa ser fiel ao Senhor, em primeiro lugar, aos superiores, aos liderados e à sua igreja. Vejam bem essa sequência, irmão. Vou até marcar aqui para você, tá bom? Em primeiro lugar, ao Senhor. Não, aqui ficou muito feio. Deixa eu apagar isso aqui, irmãos. Deixa eu botar aqui uma cor mais... Em primeiro lugar, ao Senhor. Por que em primeiro lugar o Senhor, irmãos? Porque se os seus superiores estiverem trabalhando, né, contra o Senhor, se os seus superiores estiverem fazendo aquilo que Deus não aprova, aí você tem que ser totalmente fiel ao Senhor e pode sim ir contra o seu líder. Se for contra o que Deus... né? Se os seus superiores estão indo contra a vontade de Deus, aí você tem que ficar com Deus. Um exemplo: um pastor se levanta e começa a pregar na igreja que o aborto é legal, começa a pregar na igreja que não faz mal nenhum o homem ter duas mulheres. Então, irmãos, aí nesse caso você tem que ficar com o Senhor e não com aqueles que estão em uma posição de maior responsabilidade sobre a sua vida. Mas se essas pessoas estão de acordo com o Senhor, irmãos, e você se levanta contra elas, você está num ato de rebelião. E para Deus, rebelião é pior do que feitiçaria, né? Diz a palavra do Senhor. Então você tem que ser fiel ao Senhor, aos superiores, irmãos, aos seus superiores, aqueles que têm uma maior responsabilidade sobre a sua vida e de outras pessoas, sobre os seus liderados. Você tem que ser leal aos seus liderados. Aquilo que você falar, cumpra, né? Seja fiel. Aquilo que você ouvir deles, muitas das vezes em segredo, em particular, melhor dizendo, em particular, na intimidade, irmão, não quebre essa confiança, né? Seja leal aos seus liderados. E a sua igreja, irmãos, a sua igreja. Não é porque eu não estou defendendo placa de igreja, eu tenho que defender Jesus. Mas, irmãos, a sua igreja, ela tem o nome de Jesus sobre ela. E você tem que amar a igreja que Deus te colocou para servir a Ele. A igreja local que Deus te colocou. A não ser que você queira ficar de igreja em igreja, aí é outra questão. Mas se Deus te colocou numa igreja, você pegou um cargo de liderança daquela igreja, seja fiel, irmão, àquela igreja. Não pode você estar no ministério e estar aí não dar satisfação àquele ministério, a qual você é um líder, e está aí trabalhando para vários outros ministérios. Errado? Não, desde que seja feito em consenso com a sua liderança, ou seja, ou a sua igreja não esteja naquele momento precisando de você. Isso tudo tem que ser analisado, irmãos. Agora, se você quer uma posição de independência, aí você não aceite nenhum cargo de liderança em nenhum ministério. Aí fica independente, aí você prega onde você quiser, louva onde você quiser, tá bom? Mas se você tem um compromisso com a sua igreja, você tem que ser leal à sua igreja. Você tem que ser leal à sua igreja. A falta de lealdade, irmãos, faz as pessoas falar pelas costas. Isso gera sérios prejuízos. A lealdade não usa máscaras. Garante a palavra e fortifica a fé. Tá bom?
Vamos lá, irmãos. Quais são as outras características que distinguem um verdadeiro líder cristão? Autoridade, né? Autoridade. Não é autoritarismo, irmãos, é autoridade. Autoridade. A autoridade do líder, a autoridade do líder é evidenciada pela voz de comando. É aí que muitas pessoas se enganam, irmãos. Algumas pessoas recebem alguns elogios na casa do Senhor e às vezes o diabo trabalha no seu ego, nos seus corações, e elas já começam a achar, irmãos, que podem tomar decisões na casa do Senhor, né, sem consultar aqueles que têm a responsabilidade dessas decisões. Não, mas porque eu sou querido, porque as pessoas gostam de mim, porque aí o ego vai se inflando, né? E aí, irmãos, as pessoas acham que toda a igreja vai segui-lo. Mas há, irmãos, uma autoridade dada por Deus, que é a voz de comando. As ovelhas, elas ouvem a voz do líder, né? Que Deus colocou ali naquela posição. A excelência na liderança exige uma forte sensibilidade para usar a autoridade no momento oportuno, ainda que todos discordem. E aí, quando o verdadeiro líder, aquele que tem a autoridade de Deus, e aí, quando há um tema que, mesmo que algumas pessoas discordem, aí a autoridade desse líder é manifesta, porque Deus tem dado a autoridade àquela pessoa. E o que eu falei no começo é que algumas pessoas se enganam. Acham porque 2 ou 3 pessoas estão elogiando ali o seu desempenho na obra do Senhor, ele acha que ele tem a voz de comando sobre a igreja. E não tem, irmãos. Quem tem voz de comando sobre a igreja é aquele que Deus tem ungido para estar com aquela voz de comando. Delegar. Isso aqui, para a honra e glória do Senhor, a gente tem desenvolvido muito na casa do Senhor, irmãos, no nosso ministério. O verdadeiro líder não trabalha só. Ele permite que as pessoas que estão sob sua direção funcionem responsavelmente em determinadas tarefas, irmãos. Um líder, ele tem que delegar para as pessoas, né? Que as pessoas venham desenvolver seus dons, que as pessoas venham trabalhar na obra de Deus. Isso tudo, irmãos, sempre lembrando, com a anuência daqueles que estão na liderança da igreja, né? Você quer dar uma oportunidade a uma pessoa, se você é um líder de um determinado departamento da igreja, você quer dar uma oportunidade àquela pessoa, consulta primeiro ao pastor da igreja, se você pode dar aquela oportunidade. Porque o pastor da igreja, às vezes, sabe muito mais a situação da vida daquela pessoa do que você. E aí, às vezes, você pode estar dando uma oportunidade a uma pessoa que não está apta para aquela função, e o pastor sabe se aquela pessoa está apta ou não. E aí é necessário ter a concordância. Aí você vai e delega a função àquela pessoa. E até mesmo, irmãos, porque há na igreja, eu não digo na igreja a qual eu sou pastor, mas a gente vê em muitos ministérios, irmãos, as pessoas usando essa questão de delegar funções, tarefas, para usar como se fosse uma moeda de troca. Eu vou dar uma função àquela pessoa e ela vai me admirar, vai me respeitar, porque ela não tinha ninguém que olhasse para ela e desse a oportunidade na igreja. E quando eu der a oportunidade a ela, ela vai ver que eu reconheço que ela é boa, que ela é excelente. E aí, se pessoas que procedem assim, nos ministérios que eu já vi, né, fazendo como política, ao invés de estar exercitando a sua liderança na unção de Deus, sempre termina
de forma melancólica, irmãos. Sempre termina de forma melancólica, tá certo? Porque vai desagradar os seus superiores, aquele que você está querendo influenciar de forma errada também vai lhe decepcionar e vai decepcionar em todas as situações. Então, não tem nada melhor do que fazer as coisas da maneira certa, não é isso? A fé e a oração. Uma das características de um verdadeiro líder cristão é fé e a oração também. O líder que não ora e não exercita a fé, você já me ouviu falar muito sobre isso, sobre exercitar a fé, não é isso? E sobre orar. O líder que não ora e não exercita a fé tende ao fracasso e à estagnação. E é por isso que tem tantos líderes estagnados na igreja do Senhor em todo o mundo. E é por isso que tem tantos líderes fracassados, porque não exercitam a fé e não oram. Ficam somente tentando liderar pela força do seu conhecimento, pela sua capacidade, pela sua autossuficiência. E nenhum ministério, irmãos, de Deus, ele sobrevive se não for através da oração. Se o líder não estiver em oração e não estiver exercitando a fé. Vamos lá, irmãos. A aula de hoje é um pouquinho mais longa, né? Mas necessário. A personalidade do líder e o fruto do Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, deixa eu adiantar mais para vocês, para a gente não ficar a aula muito longa. A personalidade, o temperamento e o caráter do líder devem manifestar e evidenciar o fruto do Espírito. A gente tem lá Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 24. E o fruto do Espírito deve e precisa ser um modelo para o viver diário do líder cristão. Os irmãos sabem muito bem, Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 24. Deixa eu recordar para meus amados irmãos. Para que a gente possa, aqui, Gálatas, capítulo 5, 22 ao 24. Mas o fruto do Espírito algumas versões é amor, né? Ou caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas próprias paixões e concupiscências. Nós sabemos que concupiscência quer dizer o desejo desenfreado da carne. Então, aquele que anda aí pelo fruto do Espírito, ele crucificou a sua carne. A sua carne não tem um desejo desenfreado. Vejam aí o que diz aqui o texto. Não obstante os dons e o fruto procederem do mesmo Espírito, nós sabemos que é como um pássaro. Os frutos e os dons têm que estar como duas asas, né? Batendo para que a gente possa se elevar. Então, ambos, eles são do mesmo Espírito, mas são diferentes entre si, pelo menos em duas coisas. Primeiro, a pluralidade dos dons e a singularidade do fruto, né? A singularidade do fruto. Falando dos dons, em 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, a Bíblia fala que os dons são diversos. Tem o dom de interpretação de línguas, o dom de línguas, o dom de profetizar, né? O dom de discernimento e por aí vai. Agora, com respeito ao fruto do Espírito, as Escrituras dizem que o fruto do Espírito ele fala de singularidade. O fruto do Espírito é como se fosse uma fruta formada de vários gomos. Amor, paz, longanimidade, e aí são vários gomos daquele fruto. É o fruto do Espírito. Os dons não, os dons são diversos. Tá bom? O fruto, ele não é diverso, ele fala aqui na singularidade. Tá bom? Então, a primeira coisa que nós vemos de diferença, embora seja do mesmo Espírito, é isso. Os dons são diversos
O fruto é singular. E agora, com relação à operacionalidade também, eles são diferentes. Os dons são a capacitação momentânea e esporádica do Espírito Santo de Deus. Elas são momentâneas e esporádicas, tá bom? É uma concessão de poder para o serviço cristão, enquanto que o fruto é uma expressão do caráter de Cristo para o viver diário do cristão, né? Para o viver cristão diário. Os irmãos vão compreender. Quando há uma necessidade, Deus vem com o seu dom e revela alguma coisa numa determinada situação, numa determinada circunstância. E aí o dom, né, de revelação, ele trabalha naquele momento. Mas o fruto do Espírito, irmãos, é uma expressão do caráter do cristão e ele está diariamente nas nossas vidas. Aí é uma diferença muito grande. Os dons relacionam-se com o serviço, com o trabalho. O fruto relaciona-se com a vida, com o testemunho, com o caráter, com o modus vivendi do crente. Os irmãos estão compreendendo até aí, irmãos? Os dons é com aquilo que a gente produz para o reino de Deus, para a obra de Deus. Já o fruto é o nosso testemunho, a nossa vida, o nosso caráter perante as pessoas. Analisando o fruto do Espírito, irmãos, nós vamos já, irmãos, estaremos encerrando, tá bom? Se não me engano, falta só esse slide e outro. Analisando o fruto do Espírito, aqui ficou a letra um pouco menor, mas você vai acompanhar comigo. Vamos lá, vamos analisar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, irmãos, precisa e deve ser cultivado na vida de todo crente. Precisa e deve ser cultivado na vida de todo crente. Principalmente do crente que exerce a liderança. Aí é que nós devemos, irmãos, desenvolver, cultivar o fruto do Espírito nas nossas vidas. Para efeito puramente didático, vamos dividir o fruto do Espírito em dois importantes grupos e virtudes espirituais. Grupos de virtudes espirituais, tá bom? Vamos dividir esse grupo. Em primeiro lugar, irmãos, o fruto do Espírito em relação ao líder individualmente. Individualmente. O fruto do Espírito no líder individualmente. Primeiro, a alegria. A alegria que vem de Deus não é limitada pelas circunstâncias externas, nem vinculada exclusivamente a elas. A nossa alegria, irmãos, não deve estar vinculada às circunstâncias externas. Se não tem provação, se não tem luta, eu estou alegre. Mas se vem adversidade, aí eu não me alegro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que vivenciar o fruto do Espírito nas nossas vidas, ou passando provações, lutas, ou dificuldades ou não, a gente tem que estar alegre, irmãos. A certeza de que Deus está no trono e que nada escapa do seu olhar e nada foge do seu comando, deve promover alegria sem fim em seu coração, nos nossos corações. Saber que tem um Deus cuidando de nós, saber que tem um Deus presente, saber que tem um Deus, irmãos, que está nos guardando, irmãos, que está olhando para nós, que nada foge do seu comando, isso deve ser motivo de alegria para nós. Amém? O que mais aqui, irmãos? Jó, no ápice da sua aflição, disse: eu sei que o meu Redentor vive. Lá em Jó 19, 25. Um líder abatido, triste e desesperançoso, que precisa de ajuda dos seus liderados para conseguir caminhar, é triste, irmãos. É triste. Aquele líder que toda vez que pega um microfone é para falar das suas dificuldades,
é para falar da sua tristeza, é para falar que é injustiçado, é para falar que ninguém olha para ele, desmotivado. Irmãos, o líder cristão, ele tem que ser animado, ele tem que ser alegre, ele tem que influenciar os outros com a sua alegria e que os outros possam olhar para ele e ver que há um Deus de poder, há um Deus verdadeiro, há um Deus que opera, há um Deus que nos guarda. Amém, queridos? A paz, irmãos, é uma consequência da minha confiança em Deus. Você está vendo, nós estamos vendo aqui alguns gomos do fruto do Espírito, né? Se eu confio que Deus está no controle de todas as coisas e que nada acontece sem a sua permissão, esse conhecimento produzirá paz no meu coração. Eu saber quem é Deus e eu confiar nesse Deus. E isso traz paz no meu coração. Nas grandes e pequenas dificuldades, o líder cristão precisa exercitar a sua fé no Senhor, irmãos. Olha aqui novamente, irmãos. Olha aqui novamente. O líder cristão precisa o quê? Exercitar a sua fé. Você está dizendo, isso é o que eu mais ouço da boca do pastor Flávio Neres. Exercite a sua fé. Amém? Exercite a sua fé e traga paz ao seu coração. Fé ou fidelidade, também outro gomo do fruto do Espírito. É uma qualidade de fidelidade, de lealdade e comprometimento com Deus, com seus superiores e com a sua igreja. A fidelidade, irmãos, é uma consequência da confiança. Vejam bem o que fala aqui. Um líder desleal ao Senhor, aos superiores e à igreja que serve é uma lástima, é uma tragédia. Aquele que é desleal ao Senhor, aquele que é desleal aos seus líderes superiores, aquele que é desleal à sua igreja, é uma lástima, é uma tragédia, irmãos. Portanto, meus amados irmãos, cultivemos a fidelidade em todos os níveis, aos liderados, aos líderes superiores, ao Senhor. Então, seja leal. Mansidão. Não se deve confundir mansidão com covardia e medo de lutar, né? Mansidão não pode ser confundido com covardia e medo de lutar. Não é isso. O líder manso não é um covarde. Não é alguém que teme a peleja. Tampouco dá as costas às lutas e às adversidades da vida. Mansidão, como um aspecto do fruto do Espírito, é a capacidade do líder de não revidar os insultos, as calúnias e a oposição, venha de onde vier. E aí, irmãos, aqui é uma questão muito séria, porque nós temos que exercitar também a nossa mansidão, irmãos, porque um líder, ele está constantemente passando por isso, né? Questão de calúnias, questão de difamação, questão de insultos, questão de oposição. E aí, irmãos, a gente tem que ter muita mansidão. A gente tem que buscar sempre no Senhor muita mansidão, para que a gente não venha perder o controle, né? E venha agir pela nossa natureza carnal. Domínio próprio ou temperança. Isso aqui é que nos faz, né, exercitar ali a mansidão, é ter domínio próprio, temperança. O domínio próprio é o muro de defesa do líder cristão contra todos os desejos pecaminosos que invadem o seu pensamento. Em todos, a gente tem que ter temperança. E quando eu falo lá da mansidão, é porque vem pensamento de ira, vem pensamento quando você é caluniado de revidar,
E aí, irmãos, é a temperança, é o domínio próprio. E ela nos segura também, é o muro de defesa, os desejos da carne, né? A gente tem que ter domínio próprio, temperança. O que mais que diz aqui? O líder que não possui domínio próprio, a autodisciplina, é presa fácil do diabo. Ele se rende ao primeiro assalto de suas paixões desgovernadas. É aquilo que eu estava falando lá, né, irmãos? Agora me falhou a memória aqui, que é a concupiscência, né, os desejos desenfreados. Se não tiver o domínio próprio, a temperança, os desejos ficam desenfreados, a concupiscência reina, né? Deixa eu ler aqui para você dois textos. Primeiro, Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32. Deixa eu ler para você. Eu já sei mais ou menos, que fala que é como uma cidade sem muros, né? Provérbios 16, 32. Quer ver? Se é esse mesmo que eu estou pensando? É esse mesmo. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito, ou seja, tem domínio, né? O que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, aquele que governa o seu espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. E Provérbio 25, 28 também fala. Ele diz assim: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Né? A gente tem que se lembrar, irmão, que aqui está se referindo às cidades antigamente que eram cercadas, né, com um grande muro para defender contra os inimigos. E quando ele fala do muro das cidades, ele está falando com relação a isso. As cidades eram protegidas pelos muros. Então, o que ele está falando é isso, que uma pessoa que não tem domínio, os muros estão abertos para os inimigos trabalharem. Vamos em frente. O fruto do Espírito em relação ao próximo, ou seja, com relação ao amor. Ainda vamos falar dos gomos do fruto aqui. Muitas pessoas confundem amor com frouxidão, com passar a mão por cima e fechar os olhos para o erro. A exemplo de Jesus, o líder deve amar a pessoa e aborrecer o pecado. Amar significa interessar-se pelas pessoas. E é uma orientação que eu dou aos nossos pastores. Se preocupe com as pessoas, ligue. Né? Se a pessoa está doente, vá se informar o que está havendo. Se a pessoa não está vindo para a igreja, busque se informar. Essa é a orientação que eu dou para os nossos pastores. Vá atrás das pessoas, se importe com as pessoas. Essa é a função do pastor. Ore pelas pessoas. Ok? Se interessar pelas pessoas, independente da sua condição física, moral, social e espiritual. É o que eu também, a gente pratica, né? Não é porque a pessoa tem condição melhor do que a outra que vai ter mais atenção. Não. Todas, irmãos, são importantes para o reino de Deus. O rico, o pobre, a condição moral, a condição espiritual, a condição moral, a condição social e a condição espiritual, a condição física, independente disso, todos são importantes para o Senhor. O líder deve e precisa amar a todos, sem acepção de pessoas. Tem gente que chegar uma pessoa de um padrão maior na igreja, vai ter mais privilégios? Não, irmãos, de maneira nenhuma. Ninguém vai discriminar, mas deve ser tratado como todos, irmãos. Todos devem ser amados, todos devem ser respeitados, todos devem ser tratados sem acepção. Amém? Longanimidade ou paciência. A paciência capacita o líder a exercitar o autocontrole diante de qualquer situação, provação ou problema, sem se desesperar. A paciência permite ao líder subjugar a ira e o senso de controle, tolerando as injúrias. Mais uma vez, né, irmãos? O líder tem que estar exercitando isso, porque há momentos que são difíceis para o líder. Benignidade ou gentileza. A benignidade consiste em tratar as pessoas com delicadeza, gentileza, educação e amabilidade. É o que a gente tem que
fazer, né, irmãos? Tratar todos com respeito. Um líder, ele tem que ter essa característica, né? Tratar todos com amor, com respeito. O líder cristão deve saber que a personalidade humana é semelhante de uma bandeja com copos de cristal. É valiosa e ao mesmo tempo é frágil. Deve ser manejada com bastante cuidado. Bondade. Toda ação requer uma reação. Isso é uma lei natural. Isso é uma lei natural. A ação de um líder cristão deve ser a de fazer o bem, para que a reação dos outros para conosco seja sempre agradável. O líder que pode fazer o bem e não faz, comete o pecado da omissão. Vamos em frente e vamos concluir a nossa aula de hoje. Já está com 1 hora, né, irmãos? Essa aula foi muito extensa, mas as outras, irmãos, serão mais curtas, tá bom? Mas é porque esse assunto era necessário para a gente ver aqui a personalidade do líder, né? Tudo isso tem que envolver a personalidade do líder. Que virtudes, a conclusão agora, que virtudes do fruto do Espírito faltam em seu caráter e em seu temperamento? A gente tem que fazer essa autoanálise. Coloque o seu temperamento e o seu caráter aos pés de Jesus, para que sejam por ele tratados, sarados. Exponha ao Senhor seus defeitos, suas fraquezas, e peça que seja gerado, cultivado e desenvolvido em você o fruto do Espírito. Que possamos desenvolver as qualidades e as características de um verdadeiro líder cristão. Amém, meus queridos amados irmãos? Vamos concluir a nossa aula aqui hoje. Que essa aula você possa ter aprendido, né? E buscado, assim como eu tenho buscado para a minha vida, ser um líder melhor para o reino de Deus. Se você achou que essa aula foi produtiva para você, você tem crescido ouvindo e assistindo essas aulas, você pode compartilhar e abençoar algum amigo seu que você acha que necessita. Isso aqui é para o reino de Deus, isso aqui é para a glória do Senhor, e que nós possamos fazer o reino de Deus de uma maneira com maior qualidade, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula, se Deus permitir. Se você ficou com alguma dúvida em alguma das questões que nós explanamos aqui, você pode voltar, né, esse vídeo e rever, ou pode entrar em contato comigo que nós iremos conversar em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, um forte abraço, que Deus te abençoe.